você olha só, entre as unidades da federação, né, do Brasil, as três, essa expressão é errada, né, unidades da federação. O Brasil não é uma federação, é uma república federativa. Federação no Brasil é estadual, né, a unidade da federação. Todas juntas, né, unidas, fazem a república. Mas entre as UFs, as unidades federativas, as três maiores taxas de analfabetismo foram observadas no Piauí, 15%, arredondando, 15%, Alagoas, 14,5%, e Paraíba, 13,5%. As menores, tá? Menores índices de analfabetismo no Brasil. Distrito Federal, 2%, Rio de Janeiro, 2%, São Paulo e Santa Catarina, 2%. Então, a matéria que o Celino leu, ela está dizendo respeito ao seguinte: um programa no estado de São Paulo, né? O Tarcísio está fazendo, programa no estado de São Paulo, que é um programa que visa dar um bônus de R$100 para a escola, tá? Não é para o aluno, não. Um bônus de R$100 para a escola por aluno. Então, a escola tem lá 100 alunos. Aí a escola melhorou seus índices de alfabetização. Então, poxa, pega lá 100 vezes 100, aí pega esse valor, o bônus final, e dá para a escola. A escola ganha aquele dinheiro. O que a escola vai fazer? Ela vai investir na própria escola. A escola vai fazer o que ela quiser lá, vai montar lá o seu plano e vai fazer o seu investimento. Então, Tarcísio está fazendo um investimento, obviamente, dinheiro público, né, no serviço público. Ok, está pegando investimento e está levando direto para a escola. Mas isso é em quê? Num programa de alfabetização, num estado que tem o menor índice de analfabetismo no país. Então, o processo ali de alfabetização. Ok, vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. Vocês sabem, aqui já falei várias vezes e a gente já comentou muito sobre educação aqui, é um tema que eu gosto muito, então não vou me repetir. É um tema que eu gosto muito, então eu estou sempre lendo sobre isso. E daí, quando o Celino comentou comigo que a gente ia comentar sobre educação hoje, eu falei, opa, peraí, deixa eu fazer um resuminho, peguei aqui o meu caderninho de anotações e fiz aqui um breve resumo de como funciona a educação no Brasil, para a gente repassar, vai ficar aqui bonitinho para um recorte, e todo mundo aí vai pensando junto comigo. Muito breve aqui, sem churumelas. Educação no Brasil, ela é dividida por etapas. Então, a gente tem no Brasil, o início do processo educacional, é um processo educacional que pega aquilo que é chamado de primeira infância, que é a educação infantil, que vai até 5 anos e 11 meses, se não me engano. Antes do moleque fazer 6 anos, termina aquilo que era chamado de maternal 1, é a educação infantil. Então, o molequinho entrou na creche, até ele fazer 6 aninhos, isso aí é a educação infantil. Qual o objetivo da educação infantil? Ensinar para o garoto, ensinar para a garotinha, ensinar para aquela criancinha, aquele bebezinho, ensinar ele aspectos, digamos assim, civilizacionais. Sabe? Não é conteudista, obviamente, não, uma criancinha de 3 anos, de 5 anos. Então vai ensinar o menininho a escovar o dentinho, né? Fiz até uma lista, escovar os dentes, sentar na mesa na hora do lanchinho, né? Não bater no coleguinha, respeitar a professora, respeitar as diferenças entre os amiguinhos, estar lidando ali com, já assim, situações onde você exige algo do colega, né? Então, vai lá, vamos brincar aqui, todo mundo se junta na mesa aí, cada um faz os grupinhos, vamos montar um quebra-cabeça. Então, assim, já tem aquele início de disputa, que seria uma pressão. É o objetivo do ensino infantil. Depois a gente tem o ensino fundamental. O ensino fundamental, que vai pegar ali os anos aí do que a gente chamava antigamente de primeiro grau, né? Primeiro grau. O objetivo é entregar para as crianças os conhecimentos essenciais. Conhecimentos essenciais, por favor, né? Não compliquem para as criancinhas. Conhecimentos essenciais. Aprender a utilizar as ferramentas de desenvolvimento de diversas ciências, tá? Aprender a utilizar as ferramentas. Ferramentas da matemática, da língua portuguesa, geografia, física, etc, etc. Depois o garoto vai para o ensino médio. No ensino médio, a coisa assim, dá um passo, avança um pouco. O avanço porque no ensino médio, o aluno, ele já tem uma seleção do conhecimento, uma organização dos saberes e a preparação para o exame de seleção que ele vai prestar para entrar na universidade. Veja que, claro, que isso hoje está um pouco diferente, mas isso aqui eu estou falando da formação clássica, né? Desculpa, clássica não. Da formação, digamos assim, comum no Brasil. Né? Se você pega a Base Nacional Comum Curricular, né, o BNCC aí do Brasil,
o BNCC que está utilizando hoje, ele é de 2018, final de 2018, que foi governo Temer, né? Então, o BNCC que está sendo utilizado agora, em 24, é lá de 2018. Então, eu, inclusive, né, li boa parte do BNCC hoje, né? Infelizmente, é um documento que é impossível de ser lido. É um documento técnico de 600 páginas, né? Ninguém lê, claro que nem o ministro mesmo leu isso. Infelizmente, né? Enfim, o documento é impossível de ser lido. Mas fiz uma boa pesquisa, né? Então, isso que eu estou falando está adaptado com o conteúdo da BNCC, tá? Então, no ensino médio, o moleque já é projetado para a universidade. Então, ele vai fazer o quê? Uma seleção daquilo que ele aprendeu no primeiro grau, uma organização e já uma preparação. O objetivo do ensino superior. Então, aqui vai já o meu apontamento. O objetivo do ensino superior no Brasil é a conformação, né? Ou seja, a formação conjunta, a conformação do aluno à sua comunidade profissional. Você vai fazer arquitetura? Então, eu vou te ensinar como ser como os arquitetos do Brasil agora, né? Nessa década. Você vai fazer economia? Vou te ensinar como os economistas no Brasil estão trabalhando. Você vai fazer matemática? E por aí vai. Né? Você vai fazer direito? Vou te ensinar como que a OAB trabalha hoje. Então, o objetivo do ensino superior no Brasil é pegar aquele aluno e colocar ele na forma que produz os profissionais da área que ele escolheu. É só isso, é conformar ele ao mercado de trabalho comum. Então, você veja que isso aqui, tudo a gente está falando de educação. Né? É claro que isso que nós estamos falando é o que nós chamamos de educação pública, educação. É essa ferramenta que foi criada, né? E isso que se chama de educação pública, né? De escola, essa máquina de produção de civis, né? Essa máquina de produção de cidadãos. Então, o grande objetivo da escola é o quê? É aculturar o aluno de forma nenhuma. Não, aqui não há relação com cultura. São duas coisas completamente diferentes, né? Então, o papel da escola é o quê? Educação. Educação é fazer com que aquela criancinha de 0 anos ali, já da creche, né? Fazer com que aquela criancinha ela se profissionalize e alcançar a sua profissionalização, ela seja um profissional como todos os outros da sua categoria. Esse é o objetivo da educação. E isso leva, em média, aí, 21, 22 anos. Então, seu filho vai demorar 22 anos para ser um advogado padrão da OAB, para ser um engenheiro e pagar o seu CREA, etc, etc. Cultura é outra história. Então, o que é cultura? Cultura, né? Eu fiz aqui três braços pelos quais você alcança uma formação cultural. Idioma, em primeiro lugar. Né? Então, qual é o papel do idioma? Né? O idioma não é esse papel idiota que se faz hoje, Instagram, né? Rede social, né? Aprenda inglês assistindo Friends, né? Assim, aprender idioma não é isso, né? Isso aí é o utilitarismo do idioma, né? Aprenda inglês para passar na alfândega. Isso aí não é aprender idioma. Então, aprender idioma é uma ação que se dá especialmente porque compreende-se que o homem, ele vê a realidade, ele se relaciona com a realidade e ele se comunica. E quando ele se comunica verbalmente, ele transforma os elementos reais em palavras. Né? Então, você pode ver o animal e chamá-lo cachorro, né? Ou você pode ver o animal e chamá-lo perro, ou você pode ver o animal e chamá-lo dog, enfim. Por que alguns chamam dog, outros chamam cachorro, outros chamam... Porque é pela sua cultura, né? Pela sua cultura, pelo lugar onde ele cresce, né? A mesma criancinha que quando... um ser humano que nasce nos Estados Unidos, ele vai crescer, ele vai aprender a falar inglês, obviamente. A criancinha que nasce na Grécia vai crescendo e aprendendo a falar grego. Então, ele vai aprendendo aquilo que está no seu meio. Então, a sua mente é uma mente que vai se conformando aos seus antepassados, às gerações que já passaram. Então, com o passar do tempo,
O homem, ele vai entendendo que quando você vai a outra cultura, você conhece outra cultura, você pode aprender por meio do idioma que aquela pessoa se expressa, você pode entender como ele vê o mundo. E daí é curioso isso, porque eu posso ver, por exemplo, como um árabe vê o mundo. Como olhar para o mundo pelos olhos de um árabe? É muito fácil. Basta você aprender o idioma deles. Porque quando você aprende as palavras que ele pronuncia para se referir ao mundo, você aprende como ele vê o mundo. Então, o aprendizado do idioma, ele é muito mais do que um utilitarismo. Ele é muito mais do que esse desejo de aprender a falar. É aprender o idioma. É aprender a ler, é aprender a escrever, é aprender a pensar naquele idioma. Um outro braço é o braço das artes. Né? O braço das artes é o braço pelo qual você aprende como as diversas culturas ao redor do mundo elas se expressam de forma estética. Né? É totalmente diferente você estudar, quando você estuda História da Arte, né? A gente, inclusive, deu o curso de História da Arte ano passado, de artes clássicas no geral, inclusive, dentro do nosso curso tinha História da Arte. É totalmente diferente você estudar pintura francesa, pintura inglesa. Né? Não é assim pintura. Né? O ser humano ele não se expressa por meio da pintura da mesma forma no Chile, no Brasil, na Rússia. Não, as expressões são diferentes, porque a expressão ela também vem de dentro do homem e essa expressão artística ela é uma expressão que passa pela estética em geral. Idioma, artes e o terceiro braço que eu estou colocando aqui, que é a viagem, que é imprescindível, né? Você viajar, conhecer outros países, conhecer outras culturas. Agora, você veja que isso aqui não tem nada a ver com educação. Você pode ser um artista analfabeto, né? Você pode ser alguém super viajado e não ter um ensino superior, não é? Você pode aprender diversos idiomas também sem ter ensino superior. Isso aqui não é um processo educacional. Ou também, você pode aprender diversos idiomas e não ser assim um cidadão, você ser um cara completamente anárquico, né? E ser um grande artista, ser poliglota. Então, você veja que não há relação entre a formação cívica e a formação cultural. Agora, aí vamos aqui para a conclusão. Vamos para a conclusão e a gente volta para o caso do Tarcísio. Vamos para a conclusão. Conclusão é, o mundo, ele vive assim, né, com essa formação, né, essa formação dúbia, né, de educação e cultura, o mundo vive assim há um pouco mais de 50 anos. Então, você pega assim, nos anos 60 não era assim. Nos anos 70 a gente já vê essa transformação, essa divisão, cultura e educação. Porque até então, o processo educacional era um processo de formação cultural. Era um processo que tinha como objetivo fazer com que o aluno se tornasse alguém grandioso. Então, você tinha, por exemplo, no processo educacional, a inserção das artes clássicas. Né? Sua avó, sua bisavó, quando ela estudou francês, na escola pública. Né? Talvez tenha estudado até latim, na escola pública. Por quê? Poxa, latim serve para quê? Ela não vai fazer direito? Francês serve para quê? Ela está no Brasil? Não, porque o objetivo não é servir para quê? O objetivo é te fazer. O objetivo é você ser alguém grandioso. Então, você precisa entender como os franceses veem o mundo, como os ingleses veem o mundo. Então, tinha uma aderência cultural no processo de formação educacional. Mas isso já há 50, 60 anos não existe mais. E qual é a conclusão? Onde nós chegamos? Em que findou essa divisão do processo educacional e o processo cultural? Na sociedade que a gente tem hoje. Uma sociedade que forma as pessoas para o mercado de trabalho. Essa expressão maldita, mercado de trabalho. Forma as pessoas para o mercado de trabalho. Então, você veja só, se você pega assim, né? Pega, por exemplo, sempre nos jornais fala sobre como as pessoas percebem a felicidade, índice de felicidade, quais os países mais felizes do mundo, quais os mais infelizes, taxas de depressão, enfim. Né? A felicidade, ela se dá, né? A felicidade você a recebe, você se torna alguém feliz, você se sente feliz
quando você alcança sucesso. E isso é normal, né? O que é sucesso? Sucesso é você conseguir fazer aquilo que você almeja. Então, sempre que você consegue realizar os seus anseios, realizar os seus desejos, aquilo te traz satisfação pessoal. Então, a pessoa vai, ela se sente feliz. Poxa, consegui, ralei tanto, consegui, pô, tô feliz. O cara vai lá, compra um golzinho, 2 portas, ralou pra cacete pra comprar o golzinho, foi lá, compra o golzinho. Isso vai trazendo felicidade, você vai sentindo que você tá avançando. Agora, você veja só, quais são os objetivos? Se a felicidade, ela vem ao homem justamente quando ele alcança o ponto de chegada do seu ponto de partida, quais são os objetivos dessa geração formada na escola? Quais os objetivos do homem moderno? Os objetivos do homem moderno são todos eles cívicos. Os objetivos dele não são objetivos pessoais. Os objetivos dele não são objetivos criados por ele. Isso é muito curioso. Você vê que hoje existe uma espécie de uma forma, existe uma espécie de uma conformação dos objetivos. É muito curioso. Você pega assim o público adolescente, pega a molecada de 15, 17 anos. Aí você imagina assim, você vai entrevistar uma sala de aula com 30 alunos. Aí você fala assim, qual o seu sonho? Sabe aquela coisa que tinha antigamente, assim? Perguntava para a menininha, qual o teu sonho? Quero ser bailarina. Qual o seu sonho? Quero ser professora. Quero ser doméstica. Sei lá, a criança tem um monte de maluco, né? Uma quer ser empregada doméstica, a outra quer ser astronauta. É normal, criança. E quando você perguntava para os alunos, para os adolescentes, você também tinha, assim, essa variedade de sonhos, né? Uma quer ser diplomata, a outra quer ser cantora, a outra quer ser... Já são coisas mais, né? Os extremos vão sendo lapidados, né? Na adolescência você não vai encontrar alguém que quer ser astronauta, né? Um quer ser piloto da aeronáutica. Então você já tem, assim, uns sonhos menos extremos. Só que hoje, quando você pergunta, né? E eu faço isso, não estou dizendo isso que eu estou aqui fazendo exercício mental, não. Eu faço isso, né? Quando você pergunta para os adolescentes o que eles querem ser, existe uma formatação dos sonhos. E essa formatação dos sonhos, ela não diz mais respeito a sonhos individuais. Não existem mais sonhos individuais. Os sonhos são coletivos. Basicamente, no Brasil, o sonho é ser bem-sucedido. Basicamente, no Brasil, o sonho do jovem é ser bem-sucedido. AK, rico, né? Então, quando o garoto fala assim, eu quero ser bem-sucedido, ele está dizendo o quê? Ele quer ter um emprego que dê a ele um baita salário. De preferência, trabalhando bem pouco, com férias bem longas, sabe? Tipo assim, sei lá, passar no concurso do TSE. Então, os sonhos são sonhos vazios de identidade. E daí, quando o moleque passa pelo processo educacional e ele sai do ensino superior, assim, formatado, aquela forminha, né? Passou pelo ensino superior, que é aquela forminha cívica, ele sai de lá, assim, um cidadão brasileiro. Quais são os seus objetivos? Mercado de trabalho. Ele vai para o mercado de trabalho. E aí ele só tem duas alternativas. Ele só tem duas alternativas indo para o mercado de trabalho. Alternativa número 1, se frustrar. Fracassar no mercado de trabalho. Não passar no concurso público, o cara fez veterinária e arrumou um emprego de balconista de farmácia, não tem nada a ver com a sua área. Então, ele pode, assim, fracassar no seu objetivo que ele foi formatado desde 0 ano de idade. Então, se ele fracassa no objetivo, a consequência é óbvia, né? Ele vai ser alguém infeliz. E daí ele vai começar a encher a sua vida de bobagens que não satisfazem, mas que, na verdade, são nada mais, nada menos do que um desafogo que ele está fazendo. Ele vai cair na cachaça, como os jovens fazem hoje, ele vai começar a ir para show direto, fica ansiando pelo fim de semana, aí levanta a hashtag sextou e depois levanta a hashtag, né, xingando a segunda-feira, odeio segunda-feira, hoje é sexta. Essa coisa é muito imbecil. Então, essa é a primeira alternativa. A segunda alternativa é o extremo oposto. Ele vai alcançar sucesso na sua vida profissional. Ele vai fazer ali direito numa universidade federal, vai sair de lá e vai passar num processo de seleção e vai trabalhar num grande escritório de advocacia, enfim, ele vai ter sucesso na sua vida profissional. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que ele não vai se realizar individualmente. Ele vai ser alguém que vai ter grana, ele vai ser alguém que vai alcançar o sucesso profissional que ele almejou,
E o que ele vai fazer com esse sucesso? O que ele vai fazer com essa grana? Ele vai gastar em cachaça, ele vai gastar em festa, ele vai cestar. A diferença é que o cara que fracassou no mercado de trabalho, ele vai cestar ali no bairro dele mesmo, com os amigos ali no meio-fio, tomando um, sei lá, né? Tomando ali um beer night. O cara que passou no mercado de trabalho, ele vai cestar assim em Angra dos Reis, ele vai cestar assim no fim de semana, passeando aqui de lancha no Lago Paranoá. A diferença é essa, mas a individualidade continua vazia. Porque não houve um processo de formação cultural, não houve um processo de absorção de idiomas. Ele não sabe ver o mundo como um espanhol, como um alemão, como um russo. Ele não sabe. Então, o horizonte de alcance dele é o mesmo horizonte do pobre. Por isso que a gente tem no Brasil essa estratificação mental, onde o cara que está no Bolsa Família ganhando R$ 600 por mês e o cara que é, assim, um advogado que passa todo fim de semana, ele passa ali o fim de semana em Ubatuba, né? Os dois ouvem o mesmo tipo de música. Os dois assistem Big Brother. Os dois comem no McDonald's. Então, você pega o cara que ganha, assim, 30 mil por mês e o cara que está no Bolsa Família, os dois têm hábitos de vida semelhantes. A diferença é só, assim, a ostentação. Né? Um anda de trem, o outro anda de Porsche. E aí, o que acontece com esse cara bem-sucedido? Esse cara bem-sucedido, ele também não tem satisfação. E daí você vê esses índices altíssimos que nós temos hoje de depressão, de gente que tem uma vida totalmente maluca, o cara que tem grana e tem uma vida maluca, é o cara que despende dinheiro com coisas absurdas, é gente que paga R$ 3.000 num cachorro, e depois gasta mais R$ 1.000 por mês no pet. Sabe, é gente que compra uma bike que custa R$ 10.000. Então, são coisas que, se você parar para observar, você fala assim, isso é coisa de louco. Porque, no fundo, a pessoa está buscando o sentido da vida. Só que ele não entendeu que o ser humano, ele é um indivíduo. Não existe o sentido da vida coletivo. Não existe o sentido da vida coletiva. Então você tem pessoas que, sabe, buscam o sentido da vida. Aí o cara busca o sentido da vida em religiões malucas, busca o sentido da vida em experiências místicas, busca o sentido da vida nas drogas, busca o sentido da vida nos vícios. O cara está buscando o sentido da vida porque ele está achando que existe um sentido por aí. Existe um sentido por aí, quando na verdade ele não conhece ele. Ele não sabe quem ele é. Ele não sabe quem ele é porque ele não teve formação, ele não passou por um processo cultural. O cara não passou por um processo cultural. Ele foi confundido de que o processo educacional era o processo cultural e não é. Então, eu vejo o seguinte, nós temos a escola, e na escola a gente, assim, a escola ela tem esse cerne, que é essa integralidade do saber, do conhecimento, né? Na escola a gente estuda artes clássicas, a gente estuda filosofia, estuda teologia. Né? Você vê que a gente está lidando com a estética, a gente está lidando com a filosofia, e a gente está lidando também com o estudo do Theos, né? Porque a gente entende que essa integralidade, não adianta você se tornar alguém assim, nossa, eu sou, sei tudo de literatura, e você não sabe nada de espírito, né? O cara sabe tudo de história do Brasil, mas ele não é gente. Então, não adianta isso. Então, a gente sempre se preocupa com essa integração, né? Essa compreensão da realidade como uma realidade composta, uma realidade integral. E, gente, isso é algo que, se você não tem, você fica preso numa roda viva, que é uma roda viva totalmente sem sentido algum. Você veja esse programa que o Tarcísio está fazendo, é um programa de investimento numa política falida. Sabe? É um investimento, primeiro de tudo, ele está fazendo um projeto de inserção de mais verba, que é um vício desgraçado que o Brasil tem, a associação, a ideia de associar dinheiro com sucesso estatístico. Os índices de analfabetismo estão altos. Vamos socar dinheiro. Quanto mais dinheiro eu soco, melhor, mais eu consigo melhorar os índices. Isso é mentira.
Se o Tarcísio está insatisfeito com a taxa de analfabetismo ou com a má qualidade da alfabetização, que vai muito mais do que o analfabetismo, né? O analfabetismo é algo muito maior do que não saber ler e escrever. Então, se ele está insatisfeito com a alfabetização, a educação infantil, o que ele vai fazer no processo de formação profissional do professor? Ele vai parar para estudar as ferramentas utilizadas. Ele parou para ir na escola, não ele pessoalmente, estou falando do governo. O governo Tarcísio está olhando para os professores do ensino infantil, porque talvez o problema não está no aluno. O que é educação infantil? Então, não se preocupa com isso. Entende-se assim, ó, se eu botar R$100, eu melhoro. Se eu botar 200, eu melhoro 2 vezes mais. Trata a realidade como matemática. E as pessoas vão nesse sentido, por quê? Porque elas estão compradas, como diz o mercado financeiro. Elas estão compradas pela ideia educacional. Então, gente, você que está aqui, se você não tem filho, né? Então, o que você faça? Você, se isso aqui que a gente comentou, que foi algo muito breve, né? Um resuminho. Se isso aqui que a gente comentou, assim, você falou, cara, realmente, pô, tem sentido. Entre num processo cultural. Entre num processo cultural. Eu dei aqui 3 braços, né? Estou fazendo aqui a minha leitura, né? Estou dando 3 braços aqui, né? Idioma, belas artes e viagens. Começa a pensar mais sobre isso, né? Quem quiser estudar com a gente, não tem nada a ver, não estou falando dessa matéria aqui para fazer propaganda, não. Mas se você está aqui e você quer saber mais sobre isso, estuda com a gente. A gente tem uma escola. A gente dá aula toda terça e todo sábado. O link está aqui embaixo. Acessa o link da escola, faz tua matrícula e esteja conosco. Esteja conosco.